Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos a Penamacor para a realização de mais uma etapa do duatlo por terra. Cozumel, no México, recebeu mais uma ronda da Taça do Mundo de Triatlo, prova em que Portugal se fez representar por 3 atletas com destaque para João Pereira. Contudo, os representantes lusos não vão guardar boa recordação desta etapa da Taça do Mundo no México. João Pereira, apontado como favorito à vitória nesta prova, foi vítima de uma gastroenterite, tal como Alexandre Nobre. Desta forma, a representação das cores nacionais ficou a cargo de Miguel Arraiolos. O português esteve em bom plano nesta etapa da Taça do Mundo. O triatleta do Benfica protagonizou mesmo uma extraordinária recuperação no percurso plano, quente e úmido de Cozumel. Na natação surgiu muito atrasado face aos da frente, acabando o primeiro segmento na posição 53. Apesar disso, Miguel Arraiolos nunca esmoreceu e no ciclismo, onde o grupo da frente andou sempre muito compacto, Arraiolos acabou na posição 40. Já na corrida final, o português realizou então uma excelente recuperação, acabando a prova num fantástico 9º lugar final, com o tempo de 52 minutos e 16 segundos. A vitória nesta prova da Taça do Mundo no México foi para o francês Etienne Diemouche, que gastou 51 minutos e 55 segundos para completar o percurso desta prova, tendo gasto menos 21 segundos que Miguel Arraiolos, o que diz bem do que foi a luta pela vitória nesta prova do México. De realçar que o francês Etienne há 3 anos que não ganhava uma prova da Taça do Mundo e esteve aqui em Cozumel, em muito bom plano. Os metros finais da prova do francês, que bateu ao sprint a concorrência nesta Taça do Mundo do México. Sejam bem-vindos a Penamacor para a primeira edição do Campeonato Nacional de Duatlo Cross, uma prova que está inserida no primeiro duatlo de Penamacor, Grupo Valco, e que deixava antever uma luta intensa pela vitória e conquista deste título. Olhamos para o mapa desta prova. Pela frente, os atletas tinham os iniciais 4,5 km de corrida no interior da histórica vila de Penamacor, bem conhecida pelo seu empedrado. Depois seguiam-se 20,5 km de BTT, num percurso intenso de sobe e desce, num verdadeiro quebra-pernas. A terminar uns finais 2,4 km de corrida, que eram realizados também no interior da vila de Penamacor. E arrancam homens e mulheres aqui para a discussão do Campeonato Nacional Individual de Duatlo Cross. Vamos então à abertura das hostilidades deste primeiro duatlo de Penamacor. Para nos ajudar nos comentários desta prova, Sérgio Dias, vice-presidente da Federação de Triatlo de Portugal. Sérgio, este é um duatlo bem diferente daquele que estamos habituados. Sim, para além de estar em discussão o primeiro título nacional de Duatlo Cross, é um duatlo BTT, que é sempre uma variante mais dura do já de si duro duatlo. António Mesquita, do equipa da McDonald's Tri Braga, assumia logo aqui, no início da prova, a cabeça da corrida. Sim, o Mesquita iniciou o ano, a época bastante forte. Eu lembro que ele ganhou logo a prova de abertura no Jamor e aqui e demonstrou logo desde essa altura ser um especialista no BTT e no duatlo BTT, e aqui a demonstrar isso mesmo.
Estes iniciais 4,5 km, Sérgio, tinham uma particularidade. São todos percorridos aqui nesta calçada do interior da Vila de Penamacor, mas num constante sobe e desce que acaba por fazer grande moça nas pernas. Sim, toda a prova era bastante, viria a demonstrar bastante dura, inclusive estes primeiros 4,5 km que de facto eram quase me atreveria a dizer demolidores. O piso irregular e o constante sobe e desce a não darem tréguas aos atletas. Aqui também no setor feminino sabemos que, e vimos logo de início, a atleta do hemiciclo, Rita Maria Lopes, que está num momento de forma espetacular a assumir o comando da corrida, ela que não ia deixar fugir muito aquilo que é habitual nela, cá está ela que não ia deixar fugir muito aquilo que é habitual, ou seja, assume a corrida, vai para ali fora e sozinha consegue fazer uma prova bastante interessante. Sim, nos duátulos a Rita Lopes acaba por ser este o modo dela estar na prova, sempre que a deixam ela assume a liderança sem receio e tenta fazer a sua prova sempre à frente, o máximo possível, controlando assim as adversárias. É já uma estratégia habitual da Rita nestas provas que tem participado, onde ela está muito bem, nomeadamente no duatlo cross, onde tem vindo a realizar bons resultados, e por isso, mais uma vez aqui em Penamacor, a Rita Lopes a conseguir então uma excelente prova. Isto numa altura em que vemos ali António Mesquita na companhia de João Ferreira do Garmin Olímpico de Oeiras. O João Ferreira que este ano também tem estado em bom nível e aqui em Penamacor começava a dar a intenção de que o João Ferreira iria dar luta ao António Mesquita até ao fim. Até porque o João Ferreira, Sérgio, é bom no ciclismo, no segmento de ciclismo, é um bom atleta e poderia estar ali o trunfo para o Garmin ter aqui uma boa prestação. Sim, o João Ferreira é um atleta jovem e com potencial e já tem revelado este ano, tem vindo a subir de forma ao longo da época e aqui a demonstrar um excelente nível de corrida e a manter-se ali na cabeça da corrida com o António Mesquita, claramente para tentar discutir a prova. Ana Rita Lopes ganhou ali uma vantagem muito interessante sobre as suas mais diretas adversárias e estava a fazer uma corrida a solitário lá na frente, em Penamacor, a dar a entender que não ia deixar fugir este primeiro lugar. Estávamos aqui praticamente a entrar no início da segunda volta a este traçado inicial de corrida montado dentro de Penamacor, na Vila Histórica de Penamacor. Era um traçado muito duro, onde os atletas tinham que enfrentar um sobe e desce constante e onde estava tudo a ser muito difícil logo desde o início. Ou seja, era preciso dosear aqui bastante o esforço para depois aguentar os quilómetros do ciclismo e o segmento final de corrida. Sim, principalmente dosear o esforço, porque entrávamos então com 22 km que prometiam ser muito duros no ciclismo. Cá está o momento em que o António Mesquita descolou dos seus mais diretos adversários. Outro homem do Garmin, aqui também em bom plano. Sim, o Jorge Duarte é outro atleta do Garmin que tem tido destaque este ano, principalmente nas provas longas. Ele já venceu 2 este ano e aqui, mais uma vez, a dar boa conta de si. António Mesquita, que saía aqui para a sua segundo segmento, o segmento de ciclismo, ele que fez uma transição bastante rápida dos primeiros quilómetros iniciais de corrida, e aqui é o João Ferreira a atrapalhar-se um pouco na saída do parque de transição, ele que saiu em segundo lugar a tentar ir buscar o António Mesquita. Sim, ele perdeu alguns segundos ali entre o final da corrida e a transição, e depois aqui a ter que por um lado fugir de quem o perseguia e tentar encostar na frente para ter uma boa referência, até porque o António Mesquita era claramente um dos melhores ciclistas no pelotão e alguém que é bom de seguir. É um homem habituado ao BTT e que estava aqui a jogar forte uma cartada neste segmento. Vimos também ali assim na terceira posição o João Renato Teixeira do McDonald's Tri Braga, que estava também a fazer uma boa prova e que tinha aqui a oportunidade de dar uma ajuda ao António Mesquita, Sérgio. Sim, assim ele conseguisse chegar lá à frente e poderia-se formar ali um grupo bastante forte. Isto não que o António Mesquita tenha demonstrado que precisa de alguém para andar muito forte, mas claro, a ajuda é sempre bem-vinda, principalmente num percurso tão duro como esperavam os atletas. Ana Rita Lopes a sair para o segmento de ciclismo, logo seguida pela jovem Ana Torres, da Escola de Triatlo de Santo António de Évora, uma jovem que tem vindo a dar nas vistas nas últimas provas e que é já uma promessa do duatlo e do triatlo nacional, Sérgio. Sim, a Ana Torres é uma atleta muito jovem, ela ainda é cadete, relembramos aqui, a perder algum tempo para a Rita Lopes no primeiro segmento, nada de muito significativo e que não pudesse vir a recuperar no ciclismo.
mas a dar boa conta de si para uma atleta tão jovem. Certamente, continuar a demonstrar estes níveis de evolução, uma atleta a ter em conta para os próximos anos. Estávamos aqui no início dos 20 km para o setor feminino de bicicleta. Esta é a Susana Pontes, ela que estava na terceira posição nesta fase da prova, e aqui nada mais nada menos que a Sónia Ramalho, também muito habituada a estas andanças do BTT, ela que é atleta do grupo Valco Before, a equipa da casa, praticamente da Associação Mãozinha Aventura, que organizava esta prova, e muito bem, uma prova espetacular, Sérgio, onde os atletas se divertiram bastante. Sim, uma prova dura, mas já vimos que os atletas, por norma, tendem a gostar desse tipo de provas e a tê-las na memória e em muito boa conta. E aqui, mais uma vez, uma prova dessas que lançava aqui um bom desafio para os atletas. O que é de realçar, Sérgio, nestas provas do por terra é que, de facto, os percursos são quase sempre novos e com bastantes novidades, o que é também um desafio às capacidades destes triatletas. Sim, o BTT por si, enquanto desporto, já é, ou tem tendência a ser mais exigente do que a estrada, e os percursos de BTT no duatlo acabam por refletir isso mesmo e acabam por ser um desafio extra ao duatlo. O duatlo é já uma modalidade dura, os dois segmentos de corrida são desgastantes, com o segmento de ciclismo no meio, que é praticamente feito a fundo pelos atletas, principalmente pelos atletas da frente, com a agravante, chamemos assim, do BTT, acaba por tomar uma proporção ainda mais desafiante. Víamos ali a Susana Pontes do Garmin, que iria muito bem, ela que estava na terceira posição, mas a perder um pouco de força para as suas mais diretas perseguidoras, que nesta fase estavam aqui num bom ritmo. Cá vem a Susana, ela que estava então a tentar realizar uma prova de chegar à frente para tentar colar às suas adversárias, que nesta fase da prova iam lá na frente com o seu ritmo e a tentar manter-se ali na luta pelo primeiro lugar, que seria então uma corrida bastante interessante entre a nossa Rita Maria Lopes, do Hemiciclo de Grândola, que estava assim a realizar uma excelente prova. E na frente da corrida, António Mesquita, como se esperava, foi-se embora e acabou, ele que é um especialista nesta vertente do BTT, acabou por realizar um segmento de ciclismo completamente sozinho. Sim, o António Mesquita não deixou os seus créditos por mãos alheias e deu corda aos sapatos, como se diz na gíria, e não esperou por ninguém. Lá atrás ficou uma batalha interessante entre vários atletas, com um atleta que veio de trás, o Rui Narigueta, ali já a assumir algum protagonismo e a juntar-se ao grupo que discutia naquela instância a segunda posição. O Rui Narigueta, que já este ano tinha mostrado na Meda que é um ciclista muito bom e também tem uma ponta final bastante interessante, estava aqui a realizar já uma prova muito interessante, ele que se despachou rapidamente do João Ferreira. Sim, o João Ferreira vinha, depois de um bom segmento de corrida, vinha naquele momento em quebra, e o Rui vinha exatamente no oposto, vindo de trás, tendo perdido algum tempo no primeiro segmento de corrida, tinha-se já juntado ao grupo da frente e pronto, e parecia querer algo mais do que discutir ali aquela posição. Ali um problema para o homem do McDonald's, com um problema na corrente. E esta é Ana Torres, a jovem do Évora, estava também a realizar uma boa prova, estava aqui a andar muito bem e a tentar colar-se, a tentar chegar à frente. E esta, Susana Pontes, terceira posição para já nesta prova, ela estava a realizar também uma boa prova e um bom segmento de ciclismo, no seu ritmo, não mostrava era o andamento suficiente para chegar, quer à Ana Torres, quer à líder da prova, que era a Ana Rita Lopes. Sim, aquilo na frente, a Rita Lopes impôs um ritmo que dificultou a chegada de mais alguém ao grupo. A exceção era a Ana Torres, que, fruto de uma corrida muito bem conseguida e de estar muito próximo, acabou por conseguir andar ali sempre muito próxima e, inclusive, como vamos ver mais à frente, a juntar-se a ela no final do segmento. Vimos também há pouco a Sónia Ramalho, que estava, ela que anda muito bem no BTT, estava a realizar um bom segmento de ciclismo e a dar a entender que poderia chegar mesmo em cima da Susana Pontes, que estava no terceiro lugar. Sim, a Sónia Ramalho acabou mesmo por fazer o melhor parcial no segmento de ciclismo e com isto a recuperar muito do tempo que tinha perdido na corrida inicial e mais uma vez a imiscuir-se na luta pelos lugares cimeiros. Este é João Ferreira do Garmin Olímpico do Eiras, aqui a denotar já alguma dificuldade. Ele não iria terminar este segmento de ciclismo, notava-se ali já alguma dificuldade para fazer este empedrado dentro de Penamacor, que era bastante complicado no segmento de ciclismo. Sim, aqui já na fase final vemos que os atletas já vêm
com um esforço bastante acentuado. Por esta altura já estão desejosos de poder largar a bicicleta e começar o segmento final de corrida. Os homens da Associação Mousinho Aventura estavam também a realizar uma boa prova, uma prova que era seguida de perto por este homem do Garmin. Sim, Jorge Duarte quebrou um pouco no segmento de ciclismo face àquilo que tinha sido a primeira corrida, mas ainda a manter-se na luta e sendo um forte corredor como tudo poderia esperar deste atleta e havia que... Os adversários teriam que estar atentos, certamente, porque nunca se sabe o que é que se pode esperar na corrida final. Ou seja, mas o Jorge Duarte é conhecido por ser um homem dos triatlos longos, onde é preciso entrar e dosear bastante o esforço. Ele está a fazer uma aproximação, pode-se dizer que o Jorge Duarte está a fazer uma aproximação a estes duatlos para ganhar uma maior velocidade? Acaba por servir também para isso. O Jorge, de facto, tem-se focado mais, pelo menos nos últimos 2 anos, nas provas longas, fruto também muito das suas características, mas desde sempre ele nos duatlos, fruto da sua boa corrida, consegue se imiscuir nos grupos da frente e dar luta aos seus adversários e conseguir bons resultados. E aqui não era exceção. O BTT não é a especialidade dele, comparado com os restantes especialistas que apareciam aqui nos lugares da frente, ainda assim ele a dar muito boa conta de si. Ora, e bem se pode dizer que nesta passagem de segmento, ou seja, nesta segunda transição do ciclismo para a corrida final, o pódio estava claramente definido. Ou seja, temos aqui o António Mesquita, que saiu logo à vontade, seguido do Rui Narigueta, do Ateneu Artístico Cartaxense, e também do Sérgio Santos, do Clube de Triatlo do Fundão. Dificilmente o Rui Narigueta e também o Sérgio Santos iriam nesta ponta final bater o António Mesquita, que é conhecido também por ter uma ponta final em corrida bastante forte. Sim, o António Mesquita já tinha feito o melhor tempo na primeira corrida, certamente não iria deixar os seus créditos por mãos alheias na segunda corrida e iria fazer pelo menos um muito bom tempo. E estes 3 atletas, como referiste, destacaram-se no segmento de ciclismo e acabaram por marcar ali um fosso que tornou impossível aos restantes adversários chegarem à frente e o pódio era discutido entre eles. E para se ver bem a capacidade deste António Mesquita de referir que ele nos 20 km de bicicleta teve 2 furos e conseguiu recuperar desse facto, ou seja, furar, reparar o pneu e seguir e manter essa distância. Ele de facto ganhou ali uns iniciais de vantagem muito forte que acabou por permitir chegar ao final e vencer isolado esta prova de Penamacor. É o culminar da época que tem sido desenvolvida pela família Wesselites. Está toda a gente de parabéns, sinceramente. Não estava a contar devido a uns percalços nas últimas semanas, mas correu muito bem. 2 furinhos, afinal, pensei que era atrás, mas afinal também foi à frente. Mas consegui resistir mais 5 km aos adversários e depois no fim foi gerir. Correu muito bem. Para Rui Narigueta, o regresso às provas de duatlo não poderia ser melhor após esta segunda posição em Penamacor. Já não fazia duatlo há algum tempo, mas como tenho mantido os treinos e feito algumas provas do Regional de Santarém de maratonas, consegui não perder o ritmo e foi uma aposta forte. Não esperaria por estes pódios em Galvez a semana passada, Ponte Sor, e esta semana fiz muitos treinos de transição para conseguir estar aqui no meu melhor e tentar este lugar, pelo menos, que foi muito bom o segundo lugar. Já Sérgio Santos lembrou que a beleza do percurso era proporcional à sua dureza, o que dificultou a tarefa dos atletas. De facto é uma prova lindíssima, dura, já sabia antemão que não ia ser fácil, o empedrado é muito difícil e a parte do BTT também é duríssima, mas de facto é um percurso lindíssimo e foi bom. E aqui os 3 que compuseram o pódio, António Mesquita, Rui Narigueta e Sérgio Santos. Eles que viriam então por esta ordem a subir ao pódio deste primeiro duatlo de Penamacor. Aqui está o pódio final desta prova no setor masculino. E aqui a classificação final deste primeiro duatlo de Penamacor Grupo Valco, com destaque para o 4º lugar de Otávio Vicente. Rafael Gomes acabou na 5ª posição e Diogo Rosa do Sporting Clube Portugal foi 6º classificado. Fechou então este top de 6 atletas que brilharam neste primeiro duatlo. Quem também brilhou no setor feminino foi Ana Torres e Ana Rita Lopes, elas que saíam aqui inesperadamente as duas juntas para esta ponta final. Sim, a Ana Torres acabou por conseguir juntar-se à Rita Lopes já no final do ciclismo e com isto a dar luta até ao fim.
e deixar tudo para decidir na corrida. Uma corrida onde Ana Rita Lopes foi mais forte, acabaria assim por se despachar da sua adversária alentejana e vencer à vontade este primeiro duatlo de Penamacor. É muito duro, difícil, é preciso ter pernas porque o percurso de ciclismo e o de corrida, principalmente, exige bastante força, mas com capacidade faz-se bem. É um prazer ter finalmente o Campeonato Nacional do Duatlo Cross e ser definido o seu campeão. Muito disputado no setor feminino está o Santo António de Évora e no segundo lugar. A jovem Ana Torres lembrou no final da prova que, apesar da dureza, sabia que era possível alcançar uma boa posição. Correu muito bem, melhor até do que estava à espera. Tinha o objetivo de fazer pódio tanto no escalão como no absoluto. Foi duro, mas consegui. A terceira classificada neste setor feminino acabaria por ser então a atleta da AMA Grupo Valco Bifor, a equipa Associação Mozinho Aventura. Ora, Sónia Ramalho fez uma excelente prova e acabou por subir algumas posições, o que lhe permitiu chegar aos lugares do pódio nesta prova de Penamacor. A corrida tanto subia ou se descia, não havia as zonas de descanso que era a descer, mas tinha que ter muito cuidado para não haver nenhuma lesão. No BTT tinha-se que controlar muito bem as subidas para uma pessoa não ficar sem energia, mas correu tudo muito bem. Um aplauso às 3 primeiras classificadas em absolutos feminino. O pódio final da prova feminina com Rita Maria Lopes no primeiro lugar. Na classificação final, destaque para o quarto lugar de Rita Caetano, a quinta posição para Catarina Dias e a fechar o top 6, Susana Pontes. Para o Presidente da Autarquia, a promoção da Penamacor passa pelo desporto e a aposta no duatlo é para manter nos próximos anos. Foi uma clara aposta do município de Penamacor. É a primeira, seguramente, de vários eventos que queremos fazer nesta modalidade e noutra, porque iniciativas destas, de facto, trazem gente a Penamacor, dinamizam a nossa economia local, geram um fluxo económico, para além de toda a vertente desportiva que também é aqui, de facto, de realçar. É uma aposta pela primeira vez, mas garantidamente para repetir no futuro. Para a Federação de Triatlo, a prova teve um balanço muito positivo, o que leva a pensar na realização de uma prova internacional nos próximos anos. Os atletas adoraram o percurso, é uma zona paradisíaca, podemos dizer. Os nossos apoiantes, portanto, os parceiros da organização, a Câmara Municipal e o Clube Valco também gostaram muito do evento. É um evento que vamos de certeza repetir, portanto, é a primeira edição, é um campeonato nacional. Para o ano vamos tentar que seja campeonato ibérico, temos que falar com a Federação Espanhola, mas penso que tudo é possível. Para o Grupo Valco, a aposta no desporto no interior do país é uma aposta ganha com olhos no futuro. É para nós um orgulho patrocinar estas provas, porque efetivamente é uma forma de divulgar a marca e os nossos produtos. Por outro lado, é uma ajuda que concedemos a todos estes atletas que tanto trabalham e que normalmente são muito pouco apoiados. É uma atividade que realmente não tem a notoriedade que gostaríamos que tivesse, e daí a razão de termos optado por fazer este apoio. Com um balanço positivo por parte da organização deste duatlo de Penamacor, Joaquim Amândio não escondeu a ambição de manter esta prova no calendário já em 2015. Fizemos história. Pela primeira vez se realizou um campeonato nacional do Duatlo Cross e esta modalidade, tal como todas as outras que são geridas pela Federação de Triatlo de Portugal, mereciam ter os seus campeões nacionais. Felizmente que quer a Federação de Triatlo de Portugal, e aqui agradeço ao Sr. Presidente, quer a Câmara Municipal de Penamacor, corresponderam da melhor forma ao desafio que o Mozinho Aventura lhes lançou, e aqui eu passaria a exaltar, sobretudo, aquilo que foi o papel do município de Penamacor, o papel também das forças vivas desta vila que acolheram a ideia, acolheram o evento de uma forma inexcedível.